Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Diz Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje, eu queria que você, gatinho e gatinha que tá me escutando nesse momento, preparasse o quê? Um cafezinho, um suquinho, um pãozinho de queijo, um bolinho, um mate, ó. Eu já tô aqui, inclusive, com o meu mate preparado no embalo. Quem é das antigas aqui no podcast sabe que no meu perfil, uma das primeiras coisas que eu postei no perfil desse podcast no Instagram foi a receita do meu mate, porque eu sou viciada em mate, então eu postei uma receita do meu mate e de verdade, ele é bem gostoso. E aí, por que eu queria que você fizesse isso? Porque hoje eu quero que você tenha a sensação de que eu esteja aí no seu quarto, do seu ladinho, na sua sala, e a gente esteja tomando um cafezinho, tomando um mate, comendo um bolinho, e a gente esteja confabulando sobre as maiores atrocidades sem nenhuma comprovação científica, assim. Porque o nome do episódio de hoje se chama Coisas que me deixam encucada. Então eu vou falar as maiores atrocidades, teorias das conspirações, histórias doidas. E aí eu quero que você me conte depois se o que eu te trouxe aqui te deixou encucada ou pelo menos eu te distraí, né? Se eu te fiz rir um pouquinho, porque os meus episódios são bem reflexivos, né? E eu não tava muito afim de andar numa profundidade hoje, não. Hoje eu vim só falar de coisas bobas. E aí eu separei um tópico 1 aqui para falar de uma história que me deixa encucada, que é a história do ET de Varginha. Gente, eu sei, é ridículo. Eu sei que é ridículo, tá? Mas espera ainda, não foge do meu episódio, não. Porque, assim, como todo bom brasileiro, eu também sempre ouvi falar dessa história do ET de Varginha. Eu sei que Varginha é lá uma cidade, acho que de Minas Gerais, e que até hoje é um ponto turístico da cidade, essa história do ET de Varginha. Assim, a cidade ela tem vários mini ETs e isso é uma coisa maneira lá. Só que eu nunca soube realmente que história é essa do ET de Varginha. Porque quando você escuta esse nome ET de Varginha, você tem a sensação de que, sei lá, foi um ET que apareceu para uma família no interior e aí começou a gerar uma fofoca e aí, às vezes, a família do interior só confundiu, virou um bicho, sei lá. Só que eu lembro que me bateu essa curiosidade em 2022. Eu tinha acabado de sair do trabalho, assim, eu trabalhava em home office na época e morava numa casa que tinha terraço. E aí eu tava lanchando, assim, depois do trabalho, deitada na rede, e eu falei, cara, que caralho é essa de história de ET de Varginha, assim? E aí eu fui pesquisar. E a primeira coisa que me chocou foi que esse caso, ele é respeitado mundialmente. Eu não fazia a menor ideia disso, tá, gente? Eu achava que era uma coisinha assim, de nós brasileiros, sabe? Só quem tá em casa que conhece essa história, mas não, esse é um dos casos mais respeitados mundialmente. E aí eu achei isso muito engraçado. Eu falei, gente, por que essa história é respeitada mundialmente? E aí essa galerinha lá da ufologia, quando eles vão estudar o ET de Varginha, eles dizem que é um dos casos mais respeitados porque é o que tem mais prova, eles dão um super aval, assim. Só que, assim, provas entre algumas aspas, né? Porque comprovado mesmo de verdade, não tem nada, né? Mas aí a gente fica aqui numa brincadeirinha. Mas aí eu vou contar rapidamente o caso e eu vou te explicar o porquê que ele me deixou encucado, tá? Eu até revi o vídeo que eu vi na época, porque eu preferi não ver nenhum vídeo de youtuber para eu não ser facilmente manipulada. Na verdade, eu vi uma matéria do Fantástico, daquela época, assim, porque ficou um caso tão explosivo, né? A fofoca ficou tão grande que o Fantástico foi lá e fez uma matéria. E aí eu achei maravilhoso, porque o Fantástico é um programa sério, né? Um programa de reportagem. Eles vão lá, vão pegar os depoimentos das pessoas, dos policiais. E aí, gente, eu vou chegar nessa parte, porque tem uma parte que o policial fala uma parada que me deixa muito encucada. Na verdade, o que o policial falou que me deixou todo o negócio encucado. Mas, assim, é bom porque não tem nenhuma teoria ou um misticismo ali. Não, é só realmente o Fantástico tipo, entrevistando as pessoas e falando para elas falar o que elas viram, o que aconteceu. E aí é aquilo, assim, filmagem dos anos 90, 2000, a linguagem, o jeito que as pessoas falavam, a vestimenta, é tudo muito daquela época mesmo, assim. E aí é muito interessante de você ver. E aí o que acontece? Essa história do ET começa com uma família, numa fazenda, num sítio, sei lá, que começam a perceber que os animais ficam estranhos do nada. É sempre assim, né, gente? Os animais ficam estranhos do nada. E na matéria, o senhor contando, né?
É um senhor super simples, falando, os meus bichinhos começaram a ficar esquisitos, e aí veio todo mundo pra perto aqui da minha casa, ficou todo mundo encarando a minha casa, aí eu chamei minha mulher e falei, olha isso aqui, o que foi que deu nos bichos? Por que tá todo mundo olhando pra cá? E aí, tipo assim, ficou todos os bichinhos olhando pra frente da casa dele, e ele, tipo assim, da janela, parecia que o bicho tava encarando ele, mas não tava, tipo, os bichos estavam encarando a casa, assim, tipo, um aspecto ali. E ele chamou a mulher, ficou perguntando pra mulher dele assim, o que foi que deu nos bichos e ninguém entendendo nada. E aí é bonitinho até o jeito de você ver o senhorzinho assim comunicando, né, como foi as coisas. E aí ele falou que saiu assim da casa e ficou olhando pros bichos assim, deu uma volta no terreno pra tentar entender por que eles estavam todos olhando assim para a mesma direção e todos amontoados. E aí foi quando ele olhou pro céu e aí nas palavrinhas do senhorzinho ele disse que viu um submarino no céu. Assim, tem outras entrevistas de outras pessoas lá da cidade que falaram que viram um asteroide, uma estrela cadente, enfim. A galera da época entendeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo, mas assim, em nenhum momento as pessoas falaram que viram um ET ou uma nave espacial. Assim, esse vovô, pelo menos, ele falou que viu um submarino no céu. E aí, a história é porque teve um grupo de amigos também. Tem vários casos, né, de gente que começa a ver coisas espalhadas na cidade. E aí tem uma história de um grupo de amigos que estavam de um outro lado da cidade, assim, que não era tão interior, que começam a estão brincando na rua e perto de uma loja assim de construção, de coisas de construção que ela era, não sei se ela era meio abandonada ou se o que estava acontecendo nessa loja, mas ela meio que estava entreaberta, assim, só que não tinha ninguém na loja, não sei se o dono não tava, não lembro direito. Mas aí as crianças perceberam que tinha um bicho escondido ali nessa loja de construção, acho que ela estava abandonada. E aí as crianças falaram com seus pais, porque elas ficaram com medo, e falaram, olha, a gente viu um bicho esquisito ali na loja. E aí os pais de alguma dessas crianças foram pra frente dessa loja, viram também uma coisa, tipo, parecendo um bicho mesmo, só que na altura de um ser humano. E eles fizeram o que praticamente todo adulto iria fazer, de tipo, cara, vamos ligar pro bombeiro vir resgatar. E aí, gente, se vocês pararem pra pensar, esse tipo de situação em cidade do interior não é incomum, assim, não é incomum você morar no interior e aí aparecer um bicho estranho e você ter que ligar pro bombeiro tirar o bicho dali. E aí eles ligaram pro bombeiro, só que assim, a coisa começou a ficar esquisita porque depois que os bombeiros pegaram esse bicho e levou lá pra sede deles, começou a ter muito barulho de polícia indo pra onde os bombeiros ficavam na casinha deles, lá na casa, no lugar onde é os bombeiros. Esqueci o nome. E aí começou a ter muita polícia indo pra lá. E eles falaram, ué. Aí a fofoca começou, né? Você imagina. Interior, eu imagino que principalmente naquela época dos anos 90, 2000, não devia acontecer muita coisa. Eles falaram, eles acabaram de pegar um bicho aqui, levaram pra base deles, do nada tá indo um monte de polícia lá. Tem alguma coisa estranha. E aí, paralelamente a isso, teve uma outra história também de duas irmãs que estavam voltando para casa. E aí elas decidem cortar caminho para um matagal, atravessando esse matagal. E aí, ao invés de dar a volta, né, para fazer um caminho mais longo, elas atravessaram por dentro desse matagal. E aí viram um bicho também, super esquisito, e saíram correndo dali gritando, falando que tinha um bicho no matagal. E aí parece que teve histórias parecidas com essas, assim, de pessoas que no mesmo dia ficaram assustadas porque viram um bicho esquisito. E todas elas, dando a entrevista, gente, nenhuma delas fala em ET. Nenhuma delas fala ET. Todas elas dão uma descrição de um bicho, uma coisa estranha, mas que era basicamente ali, no tamanho de um ser humano, assim. É engraçado porque você vê a reportagem do Fantástico, o repórter perguntando o que foi que as pessoas viram, as pessoas elas não sabiam me explicar, assim. Então eu acredito que, supostamente, vamos pensar se for um ET. Não, provavelmente não era um ET desses que a gente vê no cinema, né? De tipo, um bicho cinza com olhos, aqueles olhinhos de ET, assim. Dá pra ver, assim, o depoimento das pessoas que elas não sabiam explicar o que elas estavam vendo. Elas só sabiam que aquilo ali era uma parada muito diferente, que provavelmente ia dar muito medo. Só que as coisas começam a ficar mais interessantes, porque depois que as pessoas começam a falar
naquela semana, que naquela mesma semana começou a aparecer um monte de americano, assim, um monte de gringos de terno e gravata aparecendo na cidade. E muita polícia, e muito gringo, e muito americano. E eles falando, gente, o que tá acontecendo? Que do nada lá depois daquela estrela cadente, um monte de gente vendo bicho esquisito, um monte de polícia indo pra lá e pra cá. E aí do nada uns americanos aqui de terno e gravata. E aí é engraçado porque o Fantástico entrevista mais de uma pessoa e mais de uma pessoa fala, não, depois aqui ficou cheio de gringo, ficou cheio de americano aí, encapuzado, fazendo não sei o que, falando com não sei o que. Então, tipo assim, é realmente estranho, assim, o que eles estavam fazendo lá? Por que tava com movimento de polícia? E aí, o que fica mais interessante é que teve um momento que o cara faz uma pergunta para esse policial que, teoricamente, supostamente, teve contato com esse bicho que tava lá no matagal, dessas duas irmãs. E aí o repórter conta, né? Tipo, você pode me explicar por que vocês tiveram que interditar o matagal, né? Por que as pessoas não podem mais passar por aí? O bicho ainda tá aí, vocês pegaram, vocês não pegaram, a gente pode ver o bicho, né? Aquela coisa do repórter. E aí, o que me deixou encucada nessa história toda? Gente, juro por Deus. Porque sabe o que o repórter falou? O repórter, o policial falou pro repórter, ele falou, então, a gente teve que interditar o matagal, mas a população não precisa se preocupar, porque o que aconteceu ali foi que um casal de anões teve um filho. E aí, a criança não nasceu muito bem, ela tá muito exposta, ela tá deformada, e aí, para poupar a população, a gente teve que interditar o matagal. E aí, assim, gente, isso tá no YouTube, tá? Se vocês pegarem pra ver esse vídeo e vocês verem um policial falando, não, que isso, pô, galera, fica tranquilo, o que aconteceu na verdade é porque dois anõezinhos tiveram um filho. Eu fico, poxa, amigo. Pô, amigo, você podia ter falado tanta coisa, mas tanta coisa, ter dado tanta desculpa, mas você falar que dois anões tiveram um filho. Dois anões tiveram filho. Gente, isso não faz o menor sentido, assim. Imagina uma anã grávida pegando o marido dela e falando, não, vamos ali no mato, que eu quero ter meu filho do mato e vamos fazer meu parto ali no mato. E aí, por que depois que a anã pariu o filho dela, o marido dela não levou ela para o hospital, não fez alguma coisa? Os dois ficaram ali no mato. Gente, isso não... se você racionalizar a situação, não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. É por isso que essa história do ET de Varginha me deixa encucada. Por quê? É engraçado, não é ninguém contando por alguém, assim, é uma entrevista do Fantástico na época, pegando o depoimento das pessoas. Em nenhum momento as pessoas falam que viram nave espacial. Na simplicidade das pessoas falam, nossa, tinha um asteroide passando muito devagar. Um vovozinho falando, nossa, tinha um submarino no céu. Alguém falando, provavelmente era estrela cadente, mas estrela cadente diferente. Ninguém falou sobre ET também, mas falou que era um bicho do tamanho de humano, assim. Você via que as pessoas tentavam dar nome às coisas, mas era uma coisa aparentemente inexplicável, e o inexplicável assustava. O que até aí tudo bem, mas assim, é super esquisito também. Eles falarem que ficou com um monte de gringo na cidade naquela mesma semana, um monte de americanos de terno e gravata, porque a fofoca deve ter rolado solto. E é super esquisito também o policial falar, não, a gente interditou o matagal porque um casal de anões teve filho. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me fala aí se essa história também não te deixou encucado. Por mais que você não acredite em ET, não tem alguma coisa muito esquisita nessa história? E aí, já que estamos falando de ET, eu decidi falar para vocês sobre um paradoxo que também me deixa muito encucada, porque a probabilidade disso acontecer também é muito grande. E esse paradoxo se chama Paradoxo da Floresta Negra. Que é o quê? Da mesma forma que quando a gente olha para o universo, pensando, nossa, como o universo é grande, como o universo é infinito, então é quase certo que a probabilidade de existir vida em vários outros lugares é imensa, certo? Mas em contrapartida a tudo isso, mesmo com todos os indícios de que a vida em outros lugares ela deveria ser possível, ao que tudo indica, comprovadamente, até hoje, as coisas mostram que a gente está sozinho. Não foi comprovado ainda que existe
realmente vida em outros planetas. Então, se o universo deveria estar cheio de vida, para onde foi todo mundo? Será que na altura do campeonato, né, da história, a gente já não deveria ter tentado se comunicar com alguém ou alguém já não deveria ter tentado se comunicar com a gente? E aí que entra o paradoxo da Floresta Negra. O paradoxo da Floresta Negra, ele até aceita essa possibilidade de que realmente deve existir vida em vários outros planetas, mas que talvez todas essas civilizações tenham medo de revelar sua posição para o resto do universo, justamente porque não tem como saber qual é o nível tecnológico e as intenções das outras civilizações. Então, a ideia da Floresta Negra, ela ainda fica ainda mais angustiante quando a gente lembra que a história, né, da humanidade, ela está incessantemente enviando sinais para o espaço. A humanidade está incessantemente enviando sinais para o espaço, mais ou menos há uns 100 anos. E aí qualquer civilização inteligente, ali num raio de 100 anos-luz daqui, já deveria ter recebido os nossos sinais. Mas por que nenhuma civilização extraterrestre mandou um sinal de volta para a gente? E assim, por que uma outra civilização extraterrestre destruiria uma outra civilização pelo simples fato de saber que ela existe? E aí essa teoria, ela explica sobre a possibilidade de todas as civilizações terem como principal elemento a sobrevivência da espécie. Que nós, seres humanos, somos assim. A gente tem como principal elemento da nossa espécie a sobrevivência, assim como prioridade. E aí, o que combina muito também com o ponto de vista evolutivo, né? Se todas as civilizações existentes aí, por aí, têm como prioridade a sobrevivência, então ele significa que em algum momento eles vão evoluir. E aí, qualquer espécie de civilização que não tiver esse instinto de sobrevivência, provavelmente ela vai perder espaço e recursos importantes para ela continuar existindo. Então, dois pontos principais desse paradoxo da Floresta Negra é: o primeiro, o principal objetivo de qualquer civilização é continuar existindo. Segundo, as civilizações que já existem no universo vão continuar se expandindo. Só que os recursos existentes no universo não vão se expandir juntos, porque eles são constantes. Então, cada vez mais os recursos eles se tornariam escassos. Uma outra questão de sobrevivência, só que de sendo de recursos. Entende? Imagina se todo mundo começa, todos os planetas começam a se comunicar com todas as vidas em outros planetas e aí nós vamos nos expandindo muito. Só que é como se os recursos que a gente precisa para sobreviver, tipo luz do sol, água, tudo, não tivesse isso para todo mundo, assim. Não é todo planeta que tem água, que tem oxigênio, que tem sol. E não necessariamente os recursos que tem em outras civilizações eles vão encontrar no nosso planeta, sabe? Então, para eles continuarem existindo, é como se eles tivessem que ficar quietinhos para poder sobreviver. Porque eles sabem que eles vão continuar se expandindo, só que os recursos deles não. Então, essa teoria brinca que nesse jogo de, sei lá, uma suposta sobrevivência cósmica, a melhor alternativa para você continuar existindo e sobrevivendo seria permanecer no mais absoluto silêncio. Por isso o nome de teoria da Floresta Negra, que é como se você entrasse numa floresta, no escuro, e tá aquela sensação de absoluto silêncio. E aí, a gente já até recebeu aquele sinal do universo, que é o famoso sinal WOW, que a gente não sabe se foi uma civilização inteligente que mandou, mas se for, dizem, confabulam que essa comunicação nunca continuou, porque essa suposta civilização, ao mandar esse sinal para a gente e anunciar que ela existe, ela provavelmente pode ter sido aniquilada por outras civilizações que perceberam que ela estava toda amostradinha, sabe? Que ela estava querendo se amostrar por conta dessa questão de sobrevivência e acabou morrendo, ou não necessariamente morreu, né? Mas eles decidiram que era melhor não continuar com isso, de tipo, mano, fica na sua, fica em silêncio, porque não tem recurso para todo mundo continuar existindo, a gente não tem como saber se eles são amiguinhos, qual é o nível tecnológico dele, então vamos ficar todo mundo quieto na nossa. E aí isso me deixa encucada, porque embora eu ache que as coisas em relação a esse tema sejam um pouco mais complexas do que a gente consegue entender, realmente faz um sentido, assim.
essa teoria de todo mundo ter esse instinto de sobrevivência, os recursos não serem suficientes para todo mundo, fica todo mundo com medo de entrar em contato com todo mundo, porque a gente não sabe nível de tecnologia, nível de inteligência, nível de tudo, se é hostil, se não é. E aí, quando a gente tem um instinto de sobrevivência, também a gente tem esse instinto de destruição, assim, se eu precisar te dar um socão na cara para eu viver, eu vou te dar um socão na cara para eu viver, para eu comer. Então, faz sentido, assim, mesmo que a gente receba um sinal de uma civilização inteligente, se esse sinal ou realmente for uma civilização inteligente, eu gosto, é interessante assim, ficar encucada de acreditar que ou eles morreram ou eles desistiram de falar, não, vamos ficar na moral, porque senão isso aqui pode dar merda em algum momento. E essa teoria da Floresta Negra, se você quiser saber mais, eu vi em algum momento da minha vida num canal no YouTube que se chama Ciência Todo Dia. E aí o tópico 3. O tópico 3. Eu não consigo falar sobre esse assunto de universo, de ET, sem falar de eu acho que é a pergunta que eu mais me faço na vida. Isso me deixa muito encucada. Essa é a pergunta que eu mais me faço na vida. E eu acho que a resposta dessa pergunta explicaria várias outras coisas assim que a gente tem dúvida. E assim, vamos guardar um pouco dessa história de ET e vida em outros planetas no bolso e aí vamos falar sobre dimensões. Porra, cara, dimensões é uma parada que me deixa muito encucada. E aí eu vou refrescar a memória de vocês para vocês lembrarem como que funcionam as dimensões. A primeira dimensão seria você conseguir enxergar e perceber as coisas como uma linha. A primeira dimensão é você conseguir enxergar e perceber as coisas como uma linha. A segunda dimensão seria uma outra linha. Você consegue enxergar e perceber as coisas em duas linhas. Então, vamos supor que uma minhoca, ela enxerga as coisas numa primeira dimensão. Se eu colocar a minha gatinha do lado dessa minhoca, a minha gatinha, a minhoca só vai enxergar uma linha do lado dela. Entende? A minhoca, ela não vai conseguir perceber que a minha gatinha, ela tem olhinhos, que a minha gatinha, ela tem bigodinhos, que a minha gatinha, ela é toda mimosinha, ela é toda lindinha. A minhoca, ela não vai conseguir perceber isso. Por quê? Se a minhoca, tudo isso é uma suposição, tá, gente? Não suposição, eu sei que a minhoca não enxerga as coisas na primeira dimensão. Tô dando um exemplo para ver se vocês conseguem entender. Então, a primeira dimensão, você percebe as coisas e enxerga as coisas numa linha. E a segunda dimensão, você percebe as coisas como se fossem duas linhas, assim. Então, vamos supor que a minhoca enxerga as coisas na primeira dimensão. Se eu colocar a minha gatinha do lado da minhoca, a minhoca vai só enxergar uma linha. Ela não vai conseguir perceber as outras partes da minha gatinha. Como eu falei, ela não vai entender que a minha gatinha tem um focinho, tem um olhinho, tem bigodinhos. A quantidade de desenhos que tem no pelo dela. A minhoca não vai conseguir perceber isso. Agora, vamos supor que os gatos são seres que percebem as coisas numa segunda dimensão, numa maneira bidimensional. E aí, imagina que eu coloco, sei lá, uma bola de vôlei passando em frente à Sara. E a Sara, ela é a minha gatinha. Vamos supor que eu coloque uma bola de vôlei passando em frente a ela. Ela vai achar aquilo tudo super esquisito. Que ela vai enxergar um círculo redondo, como se fosse um desenho animado. Tem alguns desenhos animados, principalmente aqueles antigos, que eles são de duas dimensões, assim. Só que conforme essa bola de vôlei for passando na visão da minha gatinha, ela começaria de um tamanho, depois ela ia aumentar muito de tamanho, ficar distante de novo e depois sumir. Porque a minha gatinha, ela percebe as coisas de uma maneira bidimensional. Então, quando ela percebeu um objeto tridimensional, que é uma bola, ela percebeu isso de forma fatiada no campo dela. E aí, imagina que isso aconteceu no mundo da minha gatinha, foi uma coisa que ela achou muito esquisita, assim. Ela precisou fofocar com outros gatos, falando, gente, aconteceu um milagre, aconteceu um fenômeno paranormal, porque eu tava vivendo a minha vida, do nada eu vejo um círculo, esse círculo aumenta, depois ele diminui e ele é cheio de linha e depois ele some. E aí ela pode achar isso um milagre, uma coisa paranormal, uma coisa de outro mundo, etc, etc, porque o campo dela, ela enxerga as coisas numa segunda dimensão, então o campo dela é limitado. Só que eu, Vitória, eu posso achar super engraçado e bonitinho, porque eu tô vendo que o que aconteceu na minha gatinha foi nada mais, nada menos do que ela ter visto uma bola de vôlei. Nada demais.
Mas no mudinho da minha gatinha, essa bola de vôlei tá fazendo ela questionar toda uma parada, entendeu? E aí, o que que eu, Vitória, sou? Eu sou um ser que entende e percebe as coisas na terceira dimensão. Eu entendo que se eu tiver uma caneca na mão, ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Então, eu sou um ser da terceira dimensão e eu experiencio a quarta dimensão. Se eu experiencio a quarta dimensão, eu estou experienciando a quarta dimensão de uma forma limitada, de uma forma fatiada, porque eu não consigo ainda perceber a quarta dimensão como um todo. Na minha terceira dimensão, a quarta dimensão ela passa de forma fatiada. Então, Vitória, o que seria a quarta dimensão? A quarta dimensão é o tempo. A gente percebe o tempo de forma fatiada. A quarta dimensão seria o tempo. Na teoria da relatividade do Einstein, ele fala, eu não estou tirando isso também a la caralho, não. Na teoria da relatividade, o Einstein fala que a quarta dimensão seria o tempo. E a gente não percebe o tempo como o todo que ele é. Para a gente, o tempo é fragmentado. O que são esses fragmentos? A gente percebe o tempo em instantes, de forma limitada. Então, às vezes eu fico numa viagem de tipo assim, será que esses seres que já dominam e entendem o tempo como todo, na sua velocidade da luz e os cacetes, eles também não olham pra gente dessa forma? De que às vezes acontece uma coisa no nosso mundo, assim, relacionada a tempo, que a gente às vezes fica super encaralhado, se questionando, se perguntando se foi um milagre, um fenômeno paranormal, o que será que aconteceu? E aí esses seres ficam tadinho dos humanos, né? Ah lá, o que aconteceu não foi nada demais, foi simplesmente isso, mas como eles não fazem a menor ideia absoluta de como o tempo funciona, eles acham que foi um milagre aquilo ali que aconteceu. E aí, eu fico me perguntando também como seria a gente experienciar a quarta dimensão como um todo. Porque, gente, uma das maiores assim frustrações do ser humano é que ele não tem controle do tempo. Né? O maior inimigo do homem sempre, o tempo todo, sempre foi o tempo. A gente é péssimo em lidar com o tempo. O ser humano ele passa literalmente a vida lutando contra o tempo, porque sempre foi algo que ele não tem o menor absoluto controle. A gente não tem o menor controle sobre o tempo. E aí eu fico viajando assim de como seria se a gente dominasse, já estivesse numa quarta dimensão, porque eu também acho o tempo muito doido, assim. Eu acho coisas como uma parada funcionar numa velocidade da luz. Gente, o que é funcionar na velocidade da luz? O que seria a velocidade? Tipo assim, eu sei o que é velocidade da luz, mas se você parar para racionalizar a velocidade da luz, às vezes parece que é uma coisa que nem faz tanto sentido assim. Parece que nem é uma coisa tão comprovada cientificamente, de tão surreal que é uma coisa ser tão rápida que é na velocidade da luz. E aí já descobriram também uma coisa que é mais rápida que a velocidade da luz e que a gente também ainda não entendeu direito como funciona, mas já entendeu que existe algo maior do que a velocidade da luz. Então, assim, eu acho que a gente ainda está muito, mas muito longe de compreender o tempo como ele é um todo. A gente literalmente é fragmentado. A gente literalmente percebe a quarta dimensão em fragmentos. Assim. A gente tem calendário, a gente tem horas, a gente tem dias da semana. O nosso tempo ele é todo limitadinho. Isso me deixa encucada pra caramba. Eu fico, mano, como seria entender a quarta dimensão como um todo e como que deve ser seres que estão experienciando uma quinta dimensão, uma sexta dimensão. Como é que deve estar acontecendo lá para eles? O que seria um elemento que um ser da sexta dimensão experiencia na sétima, que ele também não entende direito, entende? Eu acho que nessa pegada toda de ET, vida de outros planetas, isso nem me encafufa muito, mas essa parada da dimensão, meu irmão, eu pagaria uma nota para entender, para saber, tipo assim, me conta aí esse segredinho. Que eu quero saber tudo. E aí, o quarto tópico, que me deixa encucado, e esse tópico é muito particular, tá? Esse tópico é muito particular, ele me deixa encucada, é um fato curioso. Eu li em algum lugar, não sei se muito bem teoria da conspiração, mas eu gosto de acreditar nessa ideia porque eu sou dessas bandas, né? Pode ser que
alguém se sinta ofendida com isso. Mas assim, eu acho que se você está escutando meu podcast, você é uma pessoa super aberta, né? Mas eu li em algum lugar que existe uma teoria que fala que os 3 reis magos da Bíblia, eles tinham grandes conhecimentos de astronomia e astrologia. Porque antigamente, a astronomia, ela andava junto com a astrologia, assim. É claro que a astrologia que tinha antigamente, ela não é a mesma que a nossa. Mas assim, já foi se entendido que os maias, os astecas, essa galera toda, assim, esses povos originários, eles entendiam a influência que os planetas e as estrelas tinham na gente. Não sei se em relação à personalidade, essas coisas, mas ele entendiu essa influência para além de uma coisa magnética, assim. E aí, tem uma teoria de que os 3 reis magos, eles eram astrólogos, assim, super potentes, super inteligentíssimos. E aí, dizem que eles foram até, né, Jesus e queriam conhecer Jesus, não por causa da estrela cadente, assim, se vocês pararem para pensar, naquela época não era exatamente, oh meu Deus, o mundo tão capitalista assim. O céu não tinha poluição, não era uma coisa tão suja, não tinha tanta claridade. Então, assim, você vê uma estrela cadente, não era uma coisa assim tão de outro mundo assim, era até normal. Mas o que deixou os 3 reis magos encucados é que eles falaram, eles viram a conjunção astral ali dos planetas, que eles falaram, mano, a pessoa que nascer nessa conjunção aqui, depois que essa estrela passar aqui, meu irmão, a gente vai precisar conhecer essa pessoa, porque isso aqui não vai acontecer nunca mais. Isso aqui é uma parada surreal de estar acontecendo. E aí isso me deixa encucada, porque eu estudo astrologia, me formei no curso de astrologia, e aí, menina, eu gosto de gostar de acreditar nessa teoria que os 3 reis magos eram, na verdade, grandes astrólogos, tá? Queridos e queridas. E aí, a quinta coisa que me deixa encucada, eu deixei a quinta coisa por último, porque, gente, eu falo isso rindo, mas na verdade eu tenho vontade de chorar. A verdade é que eu tenho vontade de chorar. A quinta coisa que me deixa encucada, pelo menos nos últimos anos, é a crise climática. Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E assim, sabe o que piora a sensação? Porque eu me sinto naquele filme de Não Olhe Pra Cima. Se você já viu esse filme Não Olha Pra Cima, você tá entendendo o que eu tô falando. Assim, se você não viu, esse filme Não Olha Pra Cima, ele é meio que uma sátira, assim, de uma galera falando, olha, tá tendo um cometa que vai matar todo mundo. E aí a galera negacionista fala, gente, ninguém vai morrer. Fica tranquila, é só você viver a sua vida normal sem olhar pra cima. Só que o filme é completamente angustiante porque chega a ser ridículo de você. É literalmente só você olhar pra cima que você vai ver que o cometa é real e que você vai morrer. Só que as pessoas são tão negacionistas e ficam acreditando em fake news de jornal, reportagem, que elas não fazem o esforço de simplesmente olhar pra cima e ver que o negócio é verdade. E eu tenho a sensação sobre essa crise climática, assim, tipo, as pessoas estão falando que isso vai acontecer há muito tempo, as coisas estão começando a acontecer e parece que ninguém tá levando a sério, assim. Teve essa situação nos Estados Unidos com o furacão Milton, que eu vi uma entrevista que teve um meteorologista que ele foi falar sobre o furacão Milton, que ele foi falar sobre o porquê que ele ganhou tanta força, e ele chorou, assim, ele se emocionou na hora que ele estava falando do quanto era terrível, que eles chegaram a cogitar criar uma categoria depois da categoria 5, ir para a categoria 6, porque era um furacão que estava ficando muito forte, era uma parada absurda. E esse meteorologista, ele chorou na reportagem falando sobre esse furacão e depois fizeram uma entrevista, né, com ele falando sobre por que ele chorou, por que ele se emocionou ali naquele momento. E aí esse meteorologista falou que ele se emocionou porque é o tipo de coisa que eles já estão avisando há muito tempo que vai acontecer, que assim, não era para esse furacão ter essa força que ele tem, e que esse furacão está acontecendo devido a um ar quente lá. Gente, eu não sei, tá? Mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão entender. Mas eu vi na reportagem, ele falou que era alguma coisa do ar quente do Pacífico, de alguma área lá do oceano, que não era para estar acontecendo, que geralmente aquela temperatura não é uma temperatura normal, aquela temperatura está acontecendo por conta do aquecimento global e por isso essa massa de ar quente fez com que esse furacão fosse criando mais e mais força. E ele verbalizou isso, por isso que ele chorou. Ele disse: se a gente tivesse feito
alguma coisa antes, quando todo mundo começou a falar do aquecimento global, esse tipo de coisa de desastres estarem acontecendo não estaria acontecendo nesse momento, só que ninguém ouviu, então as coisas como essa vão começar a acontecer. Um furacão que era para ser uma coisa de categoria 5 e de categoria 3, a gente vai ter que começar a ver se não tem que inventar uma categoria 6, uma categoria 7, porque ele tá ficando muito forte e não era para ele ficar muito forte. Ele tá ficando muito forte por conta de um clima que não era para ter. E isso me deixa muito encaralhada. Por quê? Eu não sei se vocês já viram, mas o deserto do Saara tá chovendo. Tá, menina? Não sei se você tá sabendo, mas o deserto do Saara, ele tá completamente alagado. E aí, eu vi também uma parada que isso não é mentira, tá? Porque eu não sei explicar as coisas que eu vejo e falo, entendi, mas eu não sei explicar porque não é muito da minha área. E aí, eu vi lá um negócio de que o clima do deserto do Saara, ele tem uma influência lá da Amazônia e porque as coisas na Amazônia não tá andando muito legal, o deserto do Saara também não ficou muito bom, entendeu? E aí agora tá chovendo lá e as coisas estão, tipo, completamente alagadas. De, tipo assim, alagadas, gente, de ter correnteza, tá? Tipo assim, se você vê filmagem, tá tendo tanta água que tá tendo correnteza, assim, tá parecendo um rio. Não é tipo assim, ah, fez uma poça num ponto específico. Não, meu amor. O deserto da Saara inteiro está inundado. Na Antártida tá verde, tá cheio de flor, grama na Antártida. Isso não era para estar acontecendo também. E aí tem um rio também no Amazonas que está completamente seco desde 2023. Era para ele ter se recuperado e ele não se recuperou, tá, gatinha e gatinha? Era para ele ter se recuperado porque ele sempre se recupera. Isso é um fenômeno normal, né? Parece que os rios eles dão uma secadinha e depois eles voltam, ele se recupera. Ele se recuperou, gata? Não se recuperou. O que isso vai acontecer? Ainda não sabemos, mas em algum momento a gente vai descobrir. Vai descobrir como? Provavelmente tomando no cu, né? Vamos falar o português, claro. E aí, gente, para além disso, a sensação térmica no Rio de Janeiro em 2023, sensação térmica, chegou a 60 graus no verão de 2023. Eu tenho 28 anos de idade. Quando eu tiver 35 anos de idade morando no Rio de Janeiro, a sensação térmica vai estar de quê, meu Deus? A sensação térmica vai estar de quê? Se em 2023 ela estava de 60, quando tiver em 2030, 2040, a sensação térmica vai estar de quê, gente? Passou de 70 graus, a gente cozinha, tá? Passou de 60 graus, a gente vai ter que mudar os hábitos de vida, irmão. A gente vai ter que dormir de dia, se mantendo o mais fresco possível e trabalhar à noite, porque provavelmente ainda tenho essa notícia para te dar. Provavelmente o mundo capitalista não vai parar por conta de desastre ambiental, não. Inclusive, isso é uma coisa que me deixou encucada e encaralhada e bolada também, assim, porque é igual o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil no início. Teve um cara em 2019 que escreveu um artigo falando, olha, se vocês não fizerem tais e tais coisas, o Rio Grande do Sul vai dar merda. E aí ninguém falou, ah, não, dá nada não, deu. Gente, uma cidade inteira ficou submersa. Porque não quiseram fazer o preparo lá que tinha que fazer. Uma cidade inteira ficou submersa. E não, assim, é muita gente avisando de coisas que precisam fazer, ninguém faz, e aí a gente se ferra no final. E aí eu vi também muita gente no TikTok, também lá nos Estados Unidos, em relação a essa parada do furacão Milton. As pessoas estavam falando, gente, o prefeito da cidade de vocês estão falando que é para evacuar, porque se vocês não evacuarem, vocês vão morrer. Vocês têm que escrever o nome de vocês no braço e a data de nascimento. E aí teve um monte de gente que começou a falar, gente, evacuar dá dinheiro, tá? Você ficar parado com o carro na estrada ligado, a gasolina tá indo embora. Você encher o tanque, você ter gasolina guardada no seu carro de preparo, tem dinheiro. Você armazenar a sua casa para ter comida, precisa de dinheiro. Você colocar madeira e os cacete a quatro, sei lá, fora da sua casa para você se proteger, precisa de dinheiro. E aí teve muita gente que não evacuou na cidade porque não tinha dinheiro. Então, assim, o prefeito, o presidente falava, ah, gente, evacue, senão vocês vão morrer. Mas, assim, não rolou um auxílio emergencial. Não rolou um Bolsa Família lá para falar, não, a gente vai ajudar quem não tem condição nenhuma, a gente vai separar uma grana tal. E aí, o cenário daqui, por mais que a gente tenha o SUS e o governo brasileiro, ele é um pouco mais empático em relação a
ao governo dos Estados Unidos, as coisas também não são lá flores que se cheirem. Então, assim, se a gente chegar, sei lá, em 2040, que eu ainda vou estar na flor da idade, sei lá, a sensação térmica tiver ultrapassado os 60 graus, porque os cientistas já falaram que, do jeito que as coisas estão, vai aumentar 1 grau de ano em ano. Tipo assim, não vai aumentar 0,2, 0,3, 0,8, não, vai aumentar 1 grau. Então, 2024 vai ser 61 graus, 2025 vai ser 62 graus a sensação térmica, 2026 vai ser 63. E aí, quando você chegar a 2030, tá chegando no 70, amor. Depois 2040, tá chegando no 70. E aí, depois a gente faz o quê? A gente cozinha? E aí, se a gente tiver que viver essa realidade distópica de se tentar sobreviver de dia e trabalhar de noite, porque é isso, a gente vai ter que trabalhar. O mundo não vai parar pra falar, olha, vamos descansar porque o mundo tá acabando. Não, a gente vai ter que trabalhar. A gente ainda vai ter que trabalhar pra poder ganhar um dinheiro e ainda poder sobreviver. E assim, não sei se estou muito preparada pra isso. E eu juro pra vocês que quem tá me escutando nesse momento acha que eu tô viajando. Gente, todos os outros tópicos eu tava viajando. Mas esse eu não tô viajando, galera. Desastre climático, eu não tô viajando. E assim, toda vez que eu entro nessa onda de pesquisar sobre cientista, de ir ver o nome das pessoas mais influentes da meteorologia, assim, quase ninguém mais está trabalhando. Todo mundo que chegou a um nível de resposta, gente, juro, para pra ver. Assim, se você não tem amor à vida, tá? Se você não tem amor à vida e você quer ficar encaralhado mentalmente, pesquisa para ver os maiores nomes mundiais de meteorologistas, assim, que estão aí nessa luta em relação à crise climática. A maioria deles pediu demissão, falando que vai curtir o resto da vida com a família. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês podem pesquisar no Google agora, nesse momento, enquanto vocês estão ouvindo esse episódio. Um dos maiores, das pessoas mais influentes, assim, no mundo da meteorologia, eles pediram demissão e estão indo curtir o resto da vida com a família. Por quê? Porque eles já sabem que vai dar merda, que uma hora vai todo mundo morrer, mas não tem o que fazer. Porque quem tem potência pra mudar isso não é você que tá escutando meu podcast agora. Não sou eu. É quem tem renda. Não pra mudar, né? Porque eu acho que as consequências vão vir de qualquer jeito. Mas assim, pra aliviar, pra gente se preparar, pra gente fazer medidas que quando a gente for tomar no cu não doa e todo assim. Não é, gente. A gente não tem renda pra isso. Né? Seriam as pessoas que têm realmente dinheiro, que movem as coisas. Mas eles estão interessados nisso? Não estão interessados nisso. Então, o que os grandes influentes fizeram? Ele falou, gente, eu vou ficar perdendo a cabeça? Se eu já sei que vai todo mundo morrer, eu vou pedir demissão, eu vou cuidar aqui, ficar curtir a vida com a família dos meus filhos, até chegar o momento que as coisas vão começar a dar merda. E as coisas já estão começando a dar merda. E aí a gente tá achando legal, assim, a gente tá rindo, a gente tá... Porque também o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Nada. Não tem muita coisa que a gente possa fazer. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que eu possa ter te distraído aí na sua semana, enquanto você tá malhando, enquanto você tá jantando, enquanto você tá trabalhando, enquanto você tem uma pausa. E aí me diz, alguma das coisas que eu falei que me deixam encucada, te deixa encucada também? Eu vou querer saber. E um beijo. Até o próximo episódio.